All the Young Dudes, capítulo 26, segundo ano. Quadribol. Eu já tive o suficiente, Peter disse severamente. Remus suspirou ao lado dele. Ele conhecia a sensação, mas não havia muito sentido reclamar disso agora. Realmente tive, Peter reiterou, sua voz ligeiramente alta enquanto olhava para Remus para validação. Eu sei que sim, Remus respondeu, esperando acalmá-lo. Eles nos arrastam para todo tipo de coisa, nos colocam em detenções e eu nunca reclamei. Bem, você reclama às vezes. Remus ergueu uma sobrancelha. Peter acenou com a cabeça. Ok, às vezes, mas sempre fiz o que James e Sirius dizem, mesmo ele sendo horrível comigo. Sirius é horrível com todos, Remus disse, ficando entediado agora. Bem, desta vez, eu definitivamente tive o suficiente, Peter continuou. Eles foram longe demais. Estamos apenas apoiando eles, Remus bocejou, inclinando-se para a frente nas arquibancadas de madeira. Achei que você gostava de dar apoio. Não? Peter fez uma careta. Às 5 horas da manhã. Remus estava inclinado a concordar, embora ele não fosse choramingar sobre. Pelo menos Peter realmente gostava de quadribol. Eles olharam para o campo silencioso, a grama espessa e verde sob um véu transparente de névoa matinal. James e Sirius provavelmente ainda estavam nos vestiários com o resto dos candidatos ao time de quadribol da Grifinória. Remus e Peter estavam amontoados nas arquibancadas, enrolados em cachecóis e gorros, esperando o início dos testes. Eles já estavam lá há pelo menos 1 hora, muito cedo até para o café da manhã, porque James queria praticar antes. Eles poderiam ter dito não, e em vez disso, dormido, deixando os outros dois irem mais cedo se quisessem, mas Peter estava certo. Eles sempre faziam o que James dizia. Ele era muito bom em convencê-los. Remus bocejou novamente. Oh, olá, Remus! Lily Evans subiu as escadas, sorrindo para eles, cansada. Oi, Peter! Bom dia. Remus acenou de volta. Bom dia, Lily. Peter bocejou. Frio, não está? Estão aqui para assistir aos testes de quadribol? Uhum. Devia saber que James iria tentar, Lily disse. O fanatismo de James pelo quadribol não se restringia ao dormitório dos marotos. Todos que o conheciam sabiam como ele era obcecado. Sirius também, disse Remus. Bem, nunca um sem o outro, Lily respondeu, afetadamente. Quem você está assistindo? Peter perguntou. Marlene. Lily apontou para o outro lado do campo, onde o time de quadribol da Grifinória e os novos candidatos estavam se reunindo perto das traves. Remus conseguiu distinguir o rabo de cavalo louro claro de Marlene McKinnon. Ela está tentando para a batedora. Acho que é essa posição que se... Peter começou, mas Remus o chutou rapidamente na perna. Lily olhou para eles, confusa, e optou por mudar de assunto. Remus, você pode verificar a poção de sonho agradável esta noite? Estou muito atrasada em astrologia e queria falar com o professor Aster. Não posso, Remus respondeu, inclinando-se sobre os cotovelos. Temos detenção. Pelo quê? Levitar todas as mesas e cadeiras na sala de aula de defesa contra a arte das trevas, Peter respondeu. Mesmo? Lily pareceu surpresa. Eu não ouvi sobre isso. Ainda não o fizemos, disse Remus. Vamos fazer isso mais tarde, enquanto todos estiverem almoçando. Mas imagino que eles saibam que fomos nós e nos deem detenção de qualquer maneira. Lily estalou a língua. O que eu disse sobre ser pego, Lupin? Ela sorriu travessamente. Remus deu de ombros, dando a ela um pequeno sorriso de volta. Lily realmente não era tão ruim. Ela tinha o dom, assim como todas as garotas, de fazer você parecer estúpido, mas pelo menos tinha um senso de humor a respeito disso. Era particularmente agradável vê-la sem Snape, que geralmente a assombrava por perto como um morcego vampiro, exalando tristeza e desaprovação. Finalmente houve movimento no campo de quadribol, quando todos os aspirantes foram colocados à prova. James não poderia deixar de impressionar. Ele estava em sua melhor forma naquele dia. Ele mergulhou, rodou e girou no ar como se não fosse nada demais, como se estivesse nadando, não voando. Remus ouviu Lily inspirar profundamente enquanto James tentava uma curva particularmente fechada. Ele tem que se exibir assim, ela disse nervosa. Ele vai se matar. Ele não vai, disse Peter. Eu o conheço desde que tínhamos 5 anos e ele nunca caiu da vassoura, nenhuma vez.
Não é à toa que ele pensa que é intocável, Lily murmurou. O resto dos aspirantes a artilheiro se revezaram, mas era óbvio que James era a melhor escolha. Em seguida foram os batedores. Sirius, Marlene e um corpulento do 5º ano se equiparam de seus bastões e voaram para o céu junto com 6 balaços. Foi horrível de assistir. Os nervos de Remus estavam à flor da pele, quando as brutais balas de canhão dispararam em direção à cabeça e ao corpo de seu amigo. Sirius habilmente evitou os balaços e jogou alguns para fora do caminho, mas Marlene era extraordinária. Ela voou em círculos ao redor de seus adversários, balançando seu bastão com a precisão de uma máquina e enviando os balaços para o outro lado do campo todas as vezes. Caramba! Peter exclamou. Não sabia que McKinnon era tão boa assim. Ah, o irmão dela joga pelos Cannons, explicou Lily, parecendo presunçosa em nome de Marlene. Ela tem treinado com ele durante todo o verão. Sirius também tem treinado, Peter disse, defendendo seu amigo e se esquecendo de todos os desprezos anteriores. Ele e James treinavam constantemente, não é, Remus? Remus não respondeu, nem mesmo para lembrar Peter que ele não havia passado o verão com eles. Ele estava muito ocupado se envergonhando por Sirius e desejando que Marlene McKinnon não fosse tão boa em golpear balaços, ou pelo menos desejando que houvessem 2 posições abertas para batedor. Ele não tinha certeza do porquê se importava tanto. Ele odiava quadribol. E se Sirius e James estivessem no time, isso significava que ele teria que passar muito mais tempo tremendo de frio nas arquibancadas. E ele estava secretamente esperando que Sirius falhasse em algo por anos, esperando por uma prova de que Sirius Black não era totalmente perfeito em todos os sentidos. Mas agora que o momento havia chegado, Remus se sentia culpado por pensar nisso. Sirius com certeza ficaria arrasado. Lá vem eles! Lily saltou e desceu correndo as escadas para encontrar sua amiga. Remus e Peter a seguiram lentamente. Eu entrei! Marlene estava sorrindo, seu rosto corado. Ela e Lily se abraçaram. James parecia incrivelmente satisfeito consigo mesmo, seu cabelo selvagemente despenteado pelo vento, seus óculos levemente tortos. Ainda assim, ele não estava sorrindo tanto quanto Marlene, obviamente tentando diminuir sua animação pelo bem de Sirius. Sirius tinha o rosto contorcido em pura raiva, e Peter realmente deu um passo para trás apenas ao vê-lo. Parabéns, McKinnon, Sirius disse rispidamente, olhando para o chão. Obrigada. Você foi muito bom também, Sirius, ela disse nervosa. Ele grunhiu, ainda sem olhar para cima. James olhou para ele, de lado, e fez uma cara de desculpas para as meninas. Ele estendeu a mão para Marlene. Vejo você na próxima semana para o primeiro treino? Sim, ótimo. Ela sorriu brilhantemente para ele. Até lá, Potter. As 2 garotas voltaram para o castelo, de braços dados, conversando animadamente. Sirius, cara, não é o fim do mundo. James se virou para o amigo, parecendo preocupado. Eu sei. Sirius chutou um tufo de grama. Você poderia estar no time reserva se quisesse. Sim, ofereceu. Eu sei, mas eu não quero ficar no banco. Vamos tomar o café da manhã? James finalmente suspirou, olhando para os outros 2 em busca de apoio. Peter assentiu com entusiasmo. Remus não pôde deixar de se sentir um pouco irritado. Isso era tudo que Potter falava desde que eles entraram em Hogwarts, e Sirius nem mesmo teve a decência de ficar feliz por seu melhor amigo. Muito bem, James, Remus disse, bastante incisivamente, olhando para Sirius enquanto dizia. Você foi incrível, parabéns. Valeu, Lupin. James sorriu. Seus olhos enrugaram ligeiramente enquanto ele sorriu e seu rosto se iluminou, como se fosse o estado natural de seu rosto. Disse Peter, dando um soco no braço dele. Boa, Potter. Obrigada. Eles voltaram para o castelo juntos em silêncio. Sirius ainda não estava falando e andava alguns passos à frente do resto deles. James correu para o acompanhar. Você pode tentar de novo ano que vem. Ardal já terá ido embora. Ele me disse que estava desistindo para se concentrar nos Niems. Eu não me importo, tá tudo bem, Sirius respondeu encolhendo os ombros. Ele caminhou ainda mais rápido, afastando-se rapidamente deles, a vassoura ainda debaixo do braço. James foi alcançá-lo, mas Remus agarrou seu braço. Deixa ele disse com raiva. Se ele quer ser um idiota mal-humorado a respeito, é problema dele. Sirius não se juntou a eles para o café da manhã, nem estava na sala comunal depois. James foi emboscado pela maioria dos outros grifinórios, que agora tinham ouvido do time que ele era o novo artilheiro.
Uma gangue de meninos do quarto ano o puxou para falar sobre estratégia, e Peter foi também, desfrutando da glória de seu amigo. Isso nunca importou para James, ele sempre teve muito brilho para compartilhar. Remus não era fã dos holofotes e aproveitou a oportunidade para procurar por Sirius. Ele não estava no dormitório, mas isso era esperado. Claramente Black queria ficar deprimido em algum lugar privado, mas Remus sabia tudo sobre esconderijos e não demorou muito para o encontrar. Enrolado em um enclave escondido atrás de uma tapeçaria retratando uma caça a unicórnios. Vá embora, Lupin. Sirius fez uma careta, virando-se os braços em volta dos joelhos. Sua voz estava grossa, como se ele tivesse chorado, embora seu rosto estivesse seco. Você não pode me animar, ok? Remus revirou os olhos, escalando o enclave com ele, forçando-o a se mover. Se levanta, disse ele com firmeza. Não estou aqui para te animar, seu idiota. O quê? Por que você está sentado aqui se lamentando? Seu melhor amigo acabou de realizar todos os sonhos dele de uma vez. Vai lá e seja legal com ele. Sirius fez um barulho indignado, ainda tentando se afastar de Remus, embora não houvesse muito espaço agora. Você não entenderia. Ele fungou. Imagino que não, Remus confirmou calmamente. Mas eu entendo que James realmente queria ser um artilheiro, e ele trabalhou muito para isso, e ele conseguiu. E Marlene realmente queria ser uma batedora e ela trabalhou muito também. Evans nos contou, então ela entrou. Ela simplesmente foi melhor que você. Vai se ferrar! Sirius deu um empurrão nele, mas Remus estava acostumado a ser empurrado e quer Sirius gostasse ou não, Remus era mais forte. Você nem se importava tanto de qualquer maneira, ele continuou, empurrando de volta. Não tanto quanto Potter. Você só fez o teste porque ele fez, mas você nem sempre precisa fazer o mesmo. Você ainda venceu em Transfiguração. Você ainda tem as melhores notas do ano. Todo mundo gosta de você. Bem, exceto os Sonserinos e, talvez sua família, mas quem se importa? A família de Peter também não gosta dele. Sirius soltou uma risada fraca, apesar de si mesmo. Então para de agir como uma criança e vá dizer parabéns. Tá bom. Ótimo. Os dois pularam da saliência, empurrando a tapeçaria para fora do caminho. Os minúsculos cavaleiros bordados sacudiram os punhos para os meninos por atrapalhar sua perseguição ao unicórnio de prata, que relinchou e galopou em um denso bosque de árvores entrelaçadas. Eles voltaram para a sala comunal. Sirius enfiou as mãos nos bolsos. Vocês todos tomaram café da manhã? Ele perguntou, amuado. Sim. Remus respondeu. James guardou torrada para você. Ele é um bom amigo. Sirius sorriu. Sim. Remus retrucou. Ele é. Eles ficaram em silêncio por mais um tempo. Pouco antes de chegarem ao retrato da mulher gorda, Sirius olhou para Remus. Seus olhos ainda estavam ligeiramente rosados, mas fora isso ele parecia ele mesmo novamente. Eu não tento copiar James. Não foi isso que eu disse Remus. Você compete, no entanto. Sirius parecia reconhecer. Ele ergueu os olhos novamente. E eu não me importo com o que a minha família pensa. Ele disse com tanta veemência que seus olhos brilharam, reluzindo ligeiramente, e Remus ficou preocupado dele começar a chorar de novo. Ele estendeu a mão e tocou o ombro de Sirius cautelosamente, como se tentasse acalmar um cachorro rosnando. Eu sei, cara, ele disse suavemente. Eu sei disso. O The Young Dudes, capítulo 27, segundo ano, um noivado de aniversário. Sexta-feira, 3 de novembro de 1972. O 13º aniversário de Sirius não caiu na lua cheia como seu 12º. Ele nunca contou aos outros sobre a conversa que teve com Remus, pelo que Remus podia perceber de qualquer maneira, mas ele começou a agir de forma um pouco diferente com seus amigos. Considerando que antes ele às vezes tratava Remus como um projeto de estimação, se espantando sempre que Lupin exibia pensamentos independentes, Sirius pelo menos pareceu desenvolver alguma sensibilidade em relação aos dois marotos secundários. O assunto a respeito de quadribol ainda era algo delicado, então na manhã de seu segundo aniversário em Hogwarts, James teve tato o suficiente para não sugerir uma sessão de vôo na hora do almoço. O café da manhã começou com uma rodada de feliz aniversário, com o volume de suas vozes nas alturas, como já era tradição para os marotos.
Os Potter enviaram a Sirius uma enorme cesta de chocolates, enquanto James encomendou metade do catálogo das Oncos como presente de aniversário. Remus ficou um pouco envergonhado de entregar seus próprios presentes, algumas cópias antigas da revista Melody Maker e NME, que ele pegou durante o verão, mas Sirius ficou impressionado. Uma delas tinha uma entrevista com Mark Bolan. Eles passaram a maior parte do café da manhã virando as páginas, os três bruxos puro-sangue rindo das fotos estáticas de trouxas. Remus ficou lançando olhares furtivos para Sirius, tentando ver se ele parecia diferente agora que era um adolescente. Remus sempre quis ter 13 anos. Parecia-lhe uma idade muito madura e grandiosa. Ele sabia que era bobagem pensar que você poderia se tornar imbuído de algum tipo de nova sabedoria da noite para o dia, mas certamente era um marco importante. Sirius estava definitivamente se comportando de uma maneira ligeiramente diferente, Remus tinha certeza. Infelizmente, a manhã despreocupada acabou aí. Quando eles terminaram a refeição e se preparavam para se levantar para a primeira aula, História da Magia, sua passagem para fora do salão foi bloqueada. Sirius, uma voz severa disse. Narcisa Black estava diante deles. Aos 15 anos, ela era mais alta do que todos os 4 marotos. Ela era uma garota até que bonita, Remus pensou. Tirando a careta do rosto, ela não tinha uma aparência maluca de sua irmã mais velha e tinha tingido e alisado seu cabelo comprido para que ficasse pendurado em um lindo lençol platinado que brilhava na luz. Ela parou diante deles com os braços cruzados, Regulus se escondendo ao lado dela. Cici, Sirius acenou com a cabeça em saudação. Ela se encolheu, mas não o castigou. É seu aniversário, ela disse. Bem, eu percebi. Ela revirou os olhos. Parecia que ela não tinha o temperamento da irmã também, o que fazia Remus se sentir agradecido. Você vai comer conosco essa noite. Venha e sente na mesa da Grifinória, se for absolutamente necessário. Não, ela estreitou os olhos cinzentos. Sua mãe deu instruções estritas. Vamos comer em particular na sala comunal da Sonserina como no ano passado. Não? Sirius perdeu sua maturidade recém-adquirida e de repente parecia uma criança, praticamente batendo o pé. Eu quero comer com os meus amigos. Você pode comer com eles quando quiser. Narcisa retrucou as mãos nos quadris agora. Aniversários são ocasiões de família. Regulus olhou para seus pés, ainda parado atrás da sua prima. Sirius ainda estava irritado, mas finalmente acenou com a cabeça. James colocou a mão em seu ombro, um gesto inofensivo, mas Regulus olhou para cima e olhou fixamente, como se eles estivessem fazendo algo sujo. Assim que foi definido um horário para o jantar, os 2 Sonserinos da família Black partiram, e os marotos ficaram olhando para eles. James desviou os olhos para Sirius. Que droga, ele lamentou. Quer cabular as aulas? Não, Sirius balançou a cabeça. Vou só levar algumas bombas de bosta para o jantar. Podemos ver se o feitiço de bomba relógio funciona. Perfeito. Sirius ficou fora por um longo tempo depois do jantar. James caminhou pelo dormitório, checando o relógio a cada poucos minutos e se perguntando em voz alta se deveria ir até as masmorras e gritar. Precisamos começar a trabalhar em seu mapa novamente, Lupin, ele disse, passando as mãos pelo, já catastrófico, cabelo. Catalogar todo mundo para que saibamos onde eles estão em todo o tempo. Estamos muito longe disso, Remus respondeu de sua cama, onde estava lendo um livro. Ainda não mapeei nenhuma parte da ala leste. Posso fazer um pouco no Natal. Não. James parou ainda no meio da sala. Você e Black vêm para minha casa no Natal. Remus olhou para ele e engoliu, sem jeito. James, eu não posso. Você sabe que eu não posso. James acenou com a mão, retomando seu ritmo. Vou resolver tudo com o papai, não se preocupe. A lua cheia é no dia 20, eu verifiquei. Todos nós podemos ficar aqui até lá e partir no dia 21. Remus estava sem palavras, mas não importava. James decidiu rapidamente colocar a sua capa e sair à procura de Sirius. Peter, previsivelmente, o seguiu, mas Remus estava gostando de seu livro e os deixou ir. Ele se recostou na cama e pensou em colocar um disco. James e Peter colocaram uma proibição de Bowie até o final do ano, mas se eles não estivessem na sala...
No início do ano, Remus ficou tão impressionado com a empolgação de Sirius que não contou a ele que sabia tudo sobre Ziggy Stardust. Na verdade, todo mundo no mundo trouxa praticamente falava sobre o disco durante o verão. Em algum momento, em meados de julho, Remus sentou-se na sala de recreação depois do chá com alguns meninos mais velhos para sentir ao Top of the Pops. A TV deles ainda era em preto e branco, mas Remus sentiu como se tivesse visto a performance em cores. David Bowie era como ninguém que ele já tinha visto antes. Todos eles ficaram sentados olhando com as bocas bem abertas enquanto o homem esguio e de aparência estranha passeava pelo palco como uma malha de patchwork. Ele era pálido como a neve. Seu cabelo era comprido na parte de trás e espetado descontroladamente no topo. Seus olhos eram impressionantes, uma pupila maior do que a outra, e ele usava maquiagem. Remus queria imediatamente conhecer ele e ser ele. Quando David passou o braço em volta do guitarrista alto e louro, o estômago de Remus deu uma cambalhota estranha, e enquanto os dois homens cantavam no mesmo microfone com as bochechas coladas uma na outra, um dos assistentes de St. Edmunds tinha marchado e desligado a televisão. Viados nojentos, dissera ele. Absurdo colocar esse tipo de coisa na televisão onde as crianças podem ver. Remus pensava na performance mais do que gostaria. Quando os outros dois garotos voltaram, foi com um Sirius de rosto extremamente pálido. Ele parecia pior do que o normal depois de um encontro com sua família, fechado e totalmente sem alegria. Até seus olhos pareciam um pouco menos brilhantes, mudando para o cinza. E aí? Remus se levantou preocupado. É terrível, Sirius disse. Realmente, realmente terrível. Viu? O pior, mais impensável, horrível. Ele se jogou na cama, de braços. Ele está assim desde que o encontramos nas masmorras, explicou James. Nada além de adjetivos. Adjetivos superlativos, Sirius corrigiu, ligeiramente abafado pelo travesseiro. Tá, você está sendo dramático, suspirou James. Ele correu os dedos pelo cabelo novamente. Ficaria careca antes de chegar aos 30, Remus pensou. Quer nos dizer por quê? Sirius rolou de costas, olhando para o dossel de sua cama. Eu vou me casar. O quê? James e Peter pareciam tão chocados quanto Remus, então pelo menos ele sabia que não era uma coisa normal para bruxos. Narcisa me contou. Ele assinou com a cabeça, ainda olhando fixamente para cima. Normalmente eles não fariam um arranjo até o atingir a maioridade, como com Bellatrix, mas Cici disse que eles decidiram apertar as rédeas no meu caso. Fazer um arranjo? James parecia pasmo. Os Black ainda não têm casamento arranjados, têm? Claro que temos. Sirius soltou um suspiro. A mais nobre e antiga, etc, etc. Eles querem realizar a cerimônia de noivado no próximo verão. Eu devo me animar em relação a isso a tempo para a ocasião. Então o casamento vai acontecer assim que eu terminar Hogwarts. Duvido que vocês sejam convidados. Isso é loucura, isso é medieval, isso é... Minha mãe. Sirius terminou. Remus se sentiu rude, interrompendo, mas sua curiosidade estava levando a melhor sobre ele. Com quem você vai se casar? Sirius se sentou. Essa é a torção na cauda do dragão, não é? Disse ele com raiva. Essa é a pièce de résistance da minha mãe. Ele pronunciou o francês lindamente com um sotaque perfeito. Mesmo em sua fúria mais sombria, Sirius Black podia anunciar. Quem? Cici. O quê? Narcisa? Sua prima? Narcisa Black? Sirius concordou. Seu ombro caiu. O olhar fechado voltou ao seu rosto e ele se deitou. Aparentemente, eles estão tentando controlá-la também. Andrômeda, sua irmã, sabem, a única normal, ela está grávida, de acordo com Cici. Então, eles estão fechando as aberturas, tentando evitar que mais sangue sujo entre. Mas deve haver outras garotas de sangue puro por aí, James raciocinou. E eu pensei que ela e aquele maluco Malfoy estavam namorando. Eles estão, Sirius acenou com a cabeça. Ela está tão irritada com isso quanto eu, acredite em mim. E quanto a Regulus? James estava perguntando. Sua mente parecia estar trabalhando a 1000 por hora. O que tem ele? Sirius disse amargamente. Acha que ele gosta dela? Ela é bem bonita, disse Peter, humildemente. Sirius deu a ele um olhar que poderia cortar vidro. Ela é minha prima, seu idiota. Tudo bem,
James ergueu uma mão autoritária. Não há necessidade de xingamentos, estamos apenas tentando ajudar. Remus não conseguia ver exatamente como Peter estava ajudando, mas ele mordeu a língua e deixou James continuar. Eu quis dizer, Regulus disse alguma coisa? Ele estava lá, não estava? Nem uma palavra. Sirius franziu o senho e ninguém mencionou seu irmão novamente. Bem, então... James empurrou os óculos para cima do nariz. Temos até o próximo verão. E temos Narcisa do nosso lado, acredite ou não. Então, eu diria que não é impossível. Você não sabe o que é impossível até conhecer a minha mãe, Sirius disse. E ela não sabe o que é um maroto, James disse com firmeza. Senhores, ele olhou para cada um por sua vez. James podia ver exatamente o que estava por vir. Temos uma nova missão.